Efésios capítulo 5, versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, de sorte que, assim como. O apóstolo continua sua abordagem comparativa entre a mulher e o seu esposo, como deve ser o relacionamento entre a Igreja de Cristo Jesus, como sendo a cabeça de sua igreja amada. Se a igreja tem responsabilidade para com seu esposo, que é o Senhor Jesus, da mesma forma, as mulheres têm deveres e responsabilidades para com seus esposos ou maridos. Nisto também se percebe o quanto é importante o matrimônio, ao ponto de ser comparado ao casamento da igreja com Cristo Jesus. Se a igreja vive para Cristo, assim deve ser a mulher para o seu marido também. De sorte que, assim como a igreja é a noiva de Cristo ou esposa de Cristo, que neste caso está ligada diretamente com o Senhor, por ser o seu corpo aqui na terra, enquanto que Cristo é a cabeça. A Igreja Remida de Cristo é composta por pessoas de todas as nações do mundo, povos e línguas, todos aqueles que no exercício pleno de sua fé em Cristo e na obra perfeita de redenção, aceitaram o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Os que fazem parte da Igreja de Cristo são aqueles que nasceram de novo, por isso que são novas criaturas em Cristo Jesus. Passaram, portanto, pelo processo do novo nascimento, da regeneração espiritual. Por isso são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus e fazem parte da família do Todo-Poderoso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita, aqueles que fazem parte da Igreja Remida de Cristo não fazem mais a própria vontade, mas se esforçam o máximo para, dentro do possível, executar a vontade do Senhor Jesus. Por isso se declara que os discípulos de Cristo vivem uma vida nada fácil, porque o caminho é estreito e a porta é apertada, uma vez que os servos de Cristo renunciam tudo que o mundo oferece para viverem conforme o Evangelho de Cristo Jesus, Ele que é o nosso Senhor, a cabeça da igreja e o dono da sua igreja amada e remida. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, Cristo é tudo para a igreja. A igreja só existe por conta da pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo governa sobre a igreja, como sendo o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Cristo intercede pela Igreja como sendo o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo tem controle sobre a Igreja, como sendo ele noivo ou esposo dela. Portanto, Cristo guia a sua Igreja, como sendo ele a cabeça que orienta todo o seu corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. Para que uma esposa seja cumpridora dos seus deveres para com seu marido, basta ela verificar o comportamento da Igreja para com seu noivo ou esposo, que é Cristo Jesus. Todas estas recomendações e ensinos transmitidos pelo apóstolo para as mulheres cristãs visam o bem-estar e a harmonia que deve haver entre o casal que faz parte da Igreja do Senhor Jesus. Estes ensinos têm ajudado, portanto, a muitos casais na Igreja da atualidade principalmente. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas. Isso não é regra que se deve ser exigida por parte dos esposos, mas como mulheres cristãs, as esposas é quem devem, para o bem do seu casamento e consequentemente da família, procurar pôr em prática. O escritor também não está estabelecendo regime ditatorial para o casamento, mas são ensinos que, bem administrados dentro da estrutura familiar, podem em muito estabelecer harmonia na estrutura familiar. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sabe-se que estes ensinos cristãos vieram de uma tradição machista do judaísmo, no que tange ao tratamento dos maridos para com as suas esposas. Ainda bem que temos uma cultura ocidental bastante democrática neste particular, que põe um equilíbrio entre os extremos. Verdade é que o escritor jamais teve a intenção de criar um campo de batalha entre querentes de direitos e deveres. Sua intenção era a paz e a harmonia entre os casais que faziam parte da Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como homem bastante experiente nas coisas de Deus, ele transmitia os seus conselhos sempre com a intenção das melhores, promovendo o bem-estar dos seus filhos na fé, da estrutura familiar, dos seguidores de Cristo Jesus daquela época. E estes ensinos têm atravessado séculos e chegado aos dias de hoje. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.